Meu nome é Carlos Mariano e sou professor de matemática e a partir de hoje eu começo a resolver os exercícios do Enem e vamos começar com a prova de 2025. Pretendo, até novembro, resolver o máximo possível de questões. Então vamos lá. Nós vamos iniciar com um probleminha que é esse aí, né? É o primeiro problema da prova de 2025. Então, vou ler o enunciado um pouco mais rápido, porque o Enem tem isso, né? Os enunciados são grandes e a gente, às vezes, né, como aula, a gente perde muito tempo. Então, vamos lá. Na cantina de uma escola, há 5 alimentos vendidos em pacotes com diferentes quantidades de porções. As informações nutricionais contidas nos rótulos desses produtos estão indicadas nas imagens. São 5 imagens, onde eles apresentam o nome do alimento, a quantidade de porções e a quantidade de sódio em miligrama por porção, né? Um estudante opta sempre pelo alimento com a menor quantidade total de sódio por pacote. Qual desses produtos deve ser escolhido pela estudante? Batata chips, tal, as 5 alternativas. Então vamos lá, ao trabalho. Primeiro, vamos observar o seguinte detalhe. Uma estudante opta sempre pelo alimento com a menor quantidade total de sódio por pacote, né? Muito cuidado com isso. Por quê? A quantidade de sódio nos alimentos é por porção, como nós podemos observar nos 2 destaques que eu fiz lá nas apresentações dos produtos. Então, primeiro vamos analisar a batata chips. Como são 3 porções de 170 miligramas de sódio, eu teria um total de sódio igual a 3 vezes 170, que é igual a 510, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3. 1, 2, 5. 510. Depois nós temos o palito salgado, que são 4 porções de 501, então dá um total de 2004, é só multiplicar. O biscoito multigrão também, né? São 8 porções de 264 miligramas de sódio, 2.112. Biscoito de polvilho, pacote com 6 porções de 175, dando um total de 1.050. E, finalmente, biscoito de água e sal, com 5 pacotes, 5 porções de 166 miligramas de sódio, fazendo um total de 830. Analisando as operações feitas, a gente verifica que a primeira, né, que é batata chips, o primeiro alimento é o que satisfaz a menina lá, a estudante. Ou seja, a nossa resposta, então, é letra A. Muito bem. Continuando. Segunda questão já volta para geometria espacial, onde nós temos que conhecer os 2 sólidos que ele apresenta, que é um tronco de pirâmide e um prisma hexagonal regular, né? A pirâmide também é reta e o prisma é hexagonal regular. E aí o problema diz o seguinte: uma fábrica utilizou uma impressora 3D para produzir o protótipo de uma peça. O protótipo tem a forma de um poliedro convexo obtido pela justaposição de 2 sólidos distintos, toma um fôlego, um com a forma de um prisma hexagonal regular, reto, e o outro com a forma de um tronco de pirâmide hexagonal reta. A base maior do tronco de pirâmide coincide com uma das bases do prisma. Após a impressão do protótipo, ele foi encaminhado ao setor de customização para a realização da pintura de sua superfície. O critério definido para a realização da pintura considera que faces congruentes, ou seja, que têm o mesmo formato e as mesmas medidas, se superpõem entre si, devem ser pintadas com a mesma cor. E as faces não congruentes entre si devem apresentar cores distintas. Qual é a quantidade de cores utilizadas para pintar o protótipo? Então, vamos lá. Aqui é só uma observação, tá? É uma explicação de como obter o tronco de pirâmide. Então, nós vamos observar a pirâmide embaixo, tá aí, e vamos passar um plano cortando essa pirâmide, todas as suas arestas laterais, e esse plano é paralelo à base. Então, passando esse plano, observa que quando esse plano cortar a pirâmide, cada aresta lateral da pirâmide vai marcar um ponto sobre o plano. O que que acontece aí? Acontece que ele vai demarcar para mim um polígono. Nesse caso, eu escolhi o pentágono, né, porque a pirâmide é pentagonal, mas não tem
nada a ver com o nosso enunciado, que será trabalhado com hexagonal. Né? Mas, de qualquer forma, feito o corte, eu tenho lá o polígono fechando uma seção, né, da pirâmide. Aí o que que acontece? Eu obtenho duas figuras, dois sólidos. Para cima do plano, eu tenho uma pirâmide pequena. E para baixo do plano, eu tenho um sólido, que é o tronco de pirâmide. Ou seja, esse aí é o tronco de pirâmide, né? Obtido dessa forma. O que que eu tenho que fazer agora com o nosso exercício? Eu tenho, primeiro, desenhar um prisma, né? Um prisma hexagonal regular. Ele tem as 6 faces laterais congruentes, tem as duas bases congruentes. E sobre ele, um tronco de pirâmide, que tem 6 faces laterais trapezoidais, tem uma base pentagonal e a outra base pentagonal também, coincidente com a nossa base do prisma. Aí, são 6 faces laterais retangulares que eu vou pintar com a mesma cor, no prisma. Eu especifiquei ali em amarelo. Então, são 6 faces amarelas. Eu tenho uma cor por enquanto. Depois eu tenho 6 faces trapezoidais no tronco. 6 faces trapezoidais do tronco que eu vou pintar com outra cor, uma cor amarronzada, abóbora, por aí. Duas cores. Depois eu tenho uma base menor hexagonal do tronco, que eu pintei ali de verde. E finalmente eu tenho a base do prisma, hexagonal do prisma, que é lá embaixo, que eu pintei de verde, então eu tenho 4 cores. Portanto, a minha resposta é letra D. Beleza. Continuando. Vamos fazer 4 exercícios e depois mais 4 e mais 4 e assim sucessivamente, para o vídeo não ficar muito grande. Agora eu tenho aí um problema de gráfico, interpretação gráfica. O Enem normalmente traz o quê sobre gráfico? Ou ele traz um gráfico para eu reconhecer nas alternativas uma função, ou ele traz uma função e para eu reconhecer nas alternativas um gráfico, referente à função que ele deu. Nesse caso aí, ele deu um gráfico e especificou as condições desse gráfico, e aí ele me deu aqui 5 alternativas para eu escolher uma com relação ao gráfico dado. Então, observe o que que acontece, né? Entre T1 e T2, a minha função ou o meu gráfico é decrescente. Ele não é reto. Então, não existe nenhuma possibilidade de proporcionalidade. Quer dizer, proporcionalidade nesse intervalo T1 e T2 já caiu, né? Então, nós podemos aqui, se quiser, eliminar B, eliminar C e eliminar E, ficando apenas com A e D. E observando também que entre T1 e T2 não é constante, né? Não é constante, como está dizendo a letra A, então eu já fico com a resposta letra D. Mas vamos devagar. Olha lá, decrescente, né? A partir do instante T1 é que está valendo, então ela não é constante, não é diretamente proporcional, não é inversamente proporcional, não diminui de forma proporcional com o tempo, né? Então, ela diminui até o instante T2, como dá para observar nitidamente, e depois ela é constante no restante do experimento. Então, a nossa resposta é a letra D. Tá? Agora vamos fazer aqui um exercício que eu costumo dizer que é uma piadinha, né? Por quê? Porque ele poderia simplesmente dizer assim, como, gente, faça uma operação aí para mim. 10 menos 9,58. E o problema estaria resolvido. Seria mais do que isso. Vem aqui 2, tchan, né? 4, outro tchan, 0. 0,42, vem aqui B. Se fosse só isso, a gente é obrigado a ler o problema. Por quê? Porque às vezes ele encobre alguma coisa no enunciado. No atletismo, um grande desafio da prova de 100 metros rasos é uma conclusão num tempo abaixo da marca de referência de 10 segundos. Quer dizer, os caras correm para ficar abaixo dessa marca aí. Vários atletas já alcançaram esse feito. Em 2009, o jamaicano Usain Bolt estabeleceu o recorde mundial masculino dessa prova, com o tempo de 9,58 segundos. Qual é a diferença em segundo
entre a marca de referência e a marca estabelecida por Usain Bolt em 2009. Então, o que é que nós temos? Nós temos isso aqui, uma continha, uma operaçãozinha simples. Resposta letra B. Eu estou ilustrando só para a gente ter uma ideia, né? Só para divertir, que é, considerando isso aqui uma pista de 100 metros rasos. Está lá a maquininha que corre em 10 segundos. E agora eu vou apresentar para vocês o corredor que faz em 9,58 com a bolinha vermelha. E ele vai correr esses 100 metros sempre na frente, um pouquinho na frente da bolinha, porque o tempo que ele tem de vantagem é muito pequeno. E ele ganhou a corrida com 0,42 de diferença. Muito bem, paramos por aqui, né? E numa próxima oportunidade eu apresentarei mais quatro e assim sucessivamente. Ok? Muito bem. Então,